Muito bem, muito bem, muito bem, muito boa tarde. Tempo santo da quaresma para todos vocês, tempo forte, tempo de combate. Quaresma são 40 dias e começou na antiga Igreja Católica, quando começou a fase dos batismos, né? Então, para preparar o pessoal que ia fazer o batismo, eles começavam a fazer toda uma preparação de 40 dias. Então, era 40 dias rezando mais, 40 dias fazendo penitência, 40 dias fazendo uma boa confissão e lutando contra um vício próprio. Para quê? Para ter a vida de Cristo. Aí, como começou só com os batizados, os que queriam ser batizados, o povo que já era batizado começou a gostar dessa conversa. E virou uma tradição e todos os cristãos, então, se preparar de novo para fazer o tempo quaresmal. Então, nós estamos na quaresma do Senhor, um tempo maravilhoso, bonito, forte. Desejo que você se prepare bem, ok? Nossos temas hoje são maravilhosos, o padre já vai falar. Já vou apresentar essa mesa aqui maravilhosa. Olha, eu convido a dedo aqui. A dedo. Falo assim, eu dou minhas sugestões. E não é que eles trazem. Hoje a mesa está excelente. E os assuntos também. Mas antes, vem junto com o padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora Maria, Mãe da Lapa, rogai por nós. Muito bem, gente. Olha aqui, ó. Agora o padre vai apresentar. Não, vamos apresentar primeiro? Pode ser. Vamos apresentar. Olha aqui, do meu lado direito, começar por ela, lá do meu lado direito, ela que é jornalista, a mais jovem jornalista aqui da Rede Vida e Televisão e muito competente, minha querida Giana. Boa tarde. Boa tarde, cara. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite de estar aqui nesse dia. Palmeirense, bom padre também. E pronto, acabou, não tem conversa. Depois, do lado dela, do meu lado direito também, baita de um jornalista. Eu falei que eu sempre quero ele aqui nos meus programas. E estão cumprindo, né? Ele que é meu querido, maravilhoso Hugo. Tem pra ninguém. Boa tarde, padre. Boa tarde, meninas. Boa tarde para você que está em casa. É sempre um prazer estar aqui no Bendita Hora. Não só com você, mas em todas as edições aqui. É sempre prazeroso estar na tarde da TV brasileira, viu? Maravilhoso. Eu te quero muito bem. Obrigado. Você é diferente. Pena que não é palmeirense. Paysandu. E como... É melhor você torcer pro Paysandu. E como nós estamos falando aqui, o padre apresentando jornalista, uma outra grande jornalista, maravilhosa, uma linda jornalista, né? O padre, eu acho ela muito bonita. Ela é super competente, minha querida Andressa. Boa tarde, Boa padre. tarde, Andressinha. Boa tarde, pessoal de casa. Deus É um abençoe. prazer estar aqui. Que alegria. É o mesmo nome da minha irmã, né? Andressa. Ah, Sou corintiana, só... Mas o padrezinho tá aqui pra te... E aí, o padrezinho tá aqui pra te ajudar, viu, filha? Então tá bom. E ladies and gentlemen, ela, né? Ela, né? Solta a música dela aí, Eu quero Rodrigão. a música, eu quero a música. Olha aí. Ó, com o Bruce ainda, gostei. Ah, agora eu gostei. Ok. Obrigada. Boa tarde, padrezinho. Boa tarde. Fala meu nome, vem. Falou Nossa meu nome. querida Eu mesmo. Patrícia Diniz. Boa tarde, padrezinho. Olha só, trabalha na Rádio 9 de Julho com o padre, Isso. radialista, apresentadora. O que mais? A gente faz tudo, Assim né, vai. padrezinho? E hoje eu falei pra você, a gente tava conversando aqui. Boa tarde pra você que acompanha. Nós somos os mais velhos hoje da mesa, né, padrezinho? Então a gente tem que, né? A gente tem Somos que... os mais experientes. Somos mais experientes hoje aqui, Padre Marcos. Que legal. Faremos aqui, hein? Que Responsabilidade. Muita resposta. Querida Patinha Diniz, ajuda o padre lá na Rádio 9 de Julho, sempre é muito, muito bem-vinda. Tá? Obrigada, padre. Gente, olha só, por que essa mesa aqui? Porque hoje nós vamos discutir
eu quero que você participe do nosso programa, tá? E a Patinha vai estar aqui atenta, falando para todos nós a sua participação. Então eu quero que você agora entre no nosso YouTube, tá? Acesse lá youtube.com/, né, cadê? Tá lá. TV Rede Vida. TV Rede Vida. Isso. Você entra lá, participa desse chat aí com a gente, tá bom? Dá a sua opinião, porque hoje nós vamos falar de alguns assuntos aqui. Tá? E nós temos já uma enquete aí, não tem? Isso, tem. Vamos lá. Aliás, vamos fazer o seguinte. Esse pensamento aqui, Hugo, quero saber a sua opinião, a sua. Depois, porque é o seguinte, vamos pôr o pensamento do dia aí para ver o que o povo também vai achar. Vamos ver. Ó, gostar de ser criança. Gostar, viu? De ser criança. É coisa de adulto? Pensamento do dia. Porque se você perguntar isso para uma criança, ô Andressa, a criança não passou pela vida de adulto, ela vai falar assim, criancinha, você gosta de ser criança? Ela fala, gosto. Ou não, né? As crianças geralmente querem crescer. Será? Sim, quando eu era criança, eu era... Você queria crescer logo? Eu queria ser velho. É por isso que eu, já com, sei lá, 5 anos, eu já tinha 80. Eu sempre fui o cabeça velha. Sempre? Tá? Sempre fui bem mais velho. Tanto a gente conversava aqui antes, você falou da idade, da experiência e tal. Eu sempre tive uma cabeça de pessoa mais velha, sempre tive amigos mais velhos, né? Até falei do... Mas desde criancinha? Desde que você começou a... meus assuntos sempre foram Impressionante. Tirando o Hugo, que é um caso à parte, as crianças, você vê que elas querem, né? Liberdade. Quando a gente é criança, a gente pensa, quando eu for adulto, eu vou ter minha casa, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Eu dirigi. Ninguém pensa no boleto, né? Vou casar. Antigamente, eu vou casar, vou ter filho, né? Eu tive minha fase de criança querendo ser adulta. Agora, já mais adulta, a gente quer, às vezes, voltar a ser criança, né? Verdade. Mas é aquilo também, né? A gente, quando tá na fase do adulto, é que a gente pensa como era bom ser criança, né? Falando, nossa, como era gostoso ter meus pais por perto, algumas ter coisas liberdade. Fica até com uma saudade boa, né? Fica, eu acho que fica. Aquilo então, que era próprio da idade. Eu acredito que sim. Porque mesmo que a gente tenha esse pensamento, por exemplo, eu quero ser adulto porque eu quero ter minha casa, quero fazer as coisas que eu quero, mas a criança, ela vai viver aquilo ali, ela não vai comparar com nada, porque ela só tá vivendo aquele momento dela. Não é como a gente que tá preso, a gente já né? faz comparações. Ao passado. A diferença tá aí, né, Andressa? A gente faz essas comparações porque... O meu avô dizia que criança é bom, que a criança é sincera, é honesta. A palavra da criança é sincera e honesta. Ela não vai falar para você para te agradar. Ela vai falar o que tem no coração e Verdade. isso é E a legal. pureza, né? Aquela coisa toda. Olha, gente, vocês estão entendendo aqui que o padre... Hoje eu não trouxe aqui profissionais de outras categorias. Eu estou trazendo aqui praticamente só a Patinha, que é radialista, né? Mas ela não deixa de também ter um pouco de conhecimento de jornalismo, porque hoje é o dia do repórter, tá? Então é o dia do repórter, por isso que o padre está aqui, ó, revestido aqui, só gente inteligente, capacitada, jovem e repórteres aqui, falando aqui junto com você. É isso, Patinha? É isso aí. Não é? Estamos juntos aqui. Dia do repórter. Dia do repórter. Que boa, que linda profissão, né? É uma linda É profissão. uma linda profissão, porque é quem informa as pessoas, né? Que é quem está junto com as pessoas, que passa credibilidade para as pessoas saberem o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na nossa cidade. É muito bom. Sabe que foi um repórter que mais que marcou a vida de todos nós? E para mim, de uma maneira especial, foi o Cid Moreira, né? Cid Moreira. Porque ele noticiou a morte do Elvis Presley. E aquilo ficou no meu subconsciente até hoje. Ele parou com aquele vozeirão e ele falou assim, o maior artista de todos os tempos. E aquilo marcou. Então, o dia do repórter realmente é algo maravilhoso. Ó, nós temos aqui uma enquete que agora eu quero a sua participação. Tá? Uma enquete super... Ó, essa aí eu quero ouvir a opinião do povo, hein? Eu não quero que fala só para agradar, não. Fala a verdade. Você assiste noticiários pela televisão? Sim ou não? Eu quero saber a sua resposta. Então, o que você vai? Vai lá, vote pelo nosso Instagram oficial, @redevida, e nós queremos saber aqui a sua opinião, tá? E dos convidados também, né? Então, a gente já abre aqui um pouquinho essa conversa. Os noticiários. A gente hoje tem notícias de todos os gêneros, modos, lugares, mundo, internet, tudo. Mas a gente tem a televisão e os seus noticiários.
Vou começar com a Patinha aqui. Patinha, as suas notícias, quando você vai ver os noticiários, você ainda analisa muito pela televisão? Normalmente não. Eu admito que eu já não, eu sou aquele, já estou talvez da nossa geração, seja aquela que vai se informar, vai buscar se informar onde acredita que tenha mais credibilidade ou aquela que você confia mais, né? Então, eu não assisto tanto mais a televisão no geral, assim, né? Lógico, a Rede Vida eu assisto, claro, estamos juntos, né? Bendita hora, eu assisto, né? Mas... Depende da televisão. Depende da televisão, mas eu acho que a gente está numa fase também, pelo menos às vezes que eu passo e vejo alguma coisa, a gente tá, parece, naquela fase do espreme e sai sangue. Qualquer noticiário parece que tá daquele jeito, a gente só vê coisa meio assim de tragédia. Então eu tento e sem dizer informar também mais. que a gente percebe hoje, né? Pelo menos eu percebo, né? Não sei você, uma coisa mais tendenciosa, né? A gente sempre percebe que hoje muitos noticiários, pelo menos a gente vê, não só pela televisão também não, viu? Aquela coisa de querer, cada notícia tem uma tendência que quer nos levar ou mais para um ângulo da direita ou da esquerda, ou que é alguma coisa diferenciada. Então a gente tem que analisar sempre com muito cuidado isso aí. Né? Com certeza, também acho. Eu acho que, assim, na minha vida pessoal, assim, o noticiário sempre teve presente, sempre tá na TV, a TV sempre tá passando, você sempre tá ali vendo. Mas, para mim, assim, depois do tempo de pandemia, foi um tempo que eu deixei um pouco a TV de lado, porque era muita informação pesada, então eu acabei deixando um pouquinho de lado, porque eu precisava pensar em outras coisas e não naquele foco, principalmente, que estava naquele período, né? A maneira de se dar uma notícia, a gente percebe que mudou muito, né? Ao longo dos anos, tá? Então... o que vocês acham dessas maneiras novas de dar a notícia? Porque hoje, a gente pode até dar algum exemplo, assim, né? Como é que se dava uma notícia, vamos supor, da morte de alguém e hoje vai falar da morte de alguém de maneiras diferentes. Eu não sei, como é que vocês estão vendo essas mudanças de dar as notícias? Assim, antigamente a gente tinha só a televisão. Então, você se informava pela televisão. Hoje em dia, nós temos inúmeros veículos de comunicação. E o WhatsApp virou forma de se ter notícia, as redes sociais num todo viraram uma forma de ter notícia. Então, eu acho que não tem tanto cuidado. Eu acho que é muito jogado. Então, por exemplo, você vê nesses programas sensacionalistas, principalmente de crimes, a pessoa às vezes fica sabendo que o filho morreu porque o repórter está lá na porta dela. Então, seu filho morreu na cadeia, nananana. Então, não tem aquela sensibilidade, não tem cuidado. Eu vejo desse modo. E parece que eles, não sei se entenderam ou captaram que uma grande parte da sociedade gosta muito de coisas que impressionam, né? Então, eles começam agora a dar notícia com imagens fortes, coisas que antigamente essas notícias só falavam, olha, houve um acidente, pronto, com um helicóptero. Não ficava mostrando o looping, né? Entendeu? Isso daí acho que ocasiona um mal-estar terrível, cara. Porque a questão dos cliques, padre, hoje em dia, como a televisão, o que a gente tem? É um programa sendo exibido no noticiário. A medição de audiência ali, real time, mostra aquela audiência. O problema é que quando a gente vai para a internet, a gente precisa de clique. E o clique é interessante quando você tem o quê? Quando você tem uma notícia que chama atenção. Infelizmente, a população, ela gosta de tragédia. Ou quando não é tragédia, é uma notícia que seja tendenciosa. No caso dos ingleses, adoram tabloides, né? Falando da vida da família real ou dos casos de extraconjugais de famosos. Agora, aqui é a tragédia. Então, a tragédia sempre chama muito mais a atenção do que um caso, por exemplo, positivo. Uma boa ação realizada por uma entidade pública ou uma associação, algo do tipo, não gera o mesmo engajamento do que uma notícia negativa, que sempre tem ali. A gente lembra da época dos Notícias Populares, que era um jornal aqui de São Paulo, que espremia sair sangue, né, o pessoal falava. Hoje em dia não, hoje a gente tem isso, acesso 24 horas aí no celular, a qualquer momento você recebe notícias que são trágicas. Por que agora eu vou fazer uma defesa, nosso veículo, que é a televisão. Essa semana aqui nós recebemos um neuro que disse para as pessoas tomarem cuidado e sempre se informarem por veículos que tenham credibilidade. Nós todos aqui temos formação, nós somos jornalistas.
Então, nós nos especializamos para levar informação para você que está em casa. O nosso programa conta com a produção de diversas pessoas que são formadas ou estão em formação para levar a notícia para você. Às vezes você recebe um link no seu WhatsApp com uma notícia que você acha que condiz com o que você quer, mas a notícia não é verdadeira. E, infelizmente, essas notícias se propagam com maior facilidade do que as notícias verdadeiras que nós vamos produzir. E eu não digo só aqui na Rede Vida, que tem a boa notícia como bastião, né, que leva sempre a boa notícia para sua casa. Mas as notícias que às vezes nos incomodam são verdadeiras. E é feita por todos os veículos de imprensa do nosso país, seja ele de direita, seja ele de esquerda. Nós temos grandes veículos, com grandes profissionais, que trabalham diariamente apurando, porque a apuração é fundamental na televisão e é isso que nós fazemos. Não só na televisão, mas o rádio também. Com certeza. Leva lá as notícias para todo o país, para a nossa cidade aqui, né? Por isso que é bom, é isso que a gente está falando também da importância de TVs como a Rede Vida, no caso da Rádio 9 de Julho, como Rádio da Igreja de São Paulo. Porque realmente aqui você pode assistir sem medo, né, de você receber uma coisa ruim, de ver uma imagem ruim, que às vezes você está com uma criança em casa, você vê. Então você vai ser bem informado através desses meios. Por isso que é importante que os nossos telespectadores invistam e continuem divulgando e assistindo, no caso aqui, a nossa Rede Vida. Eu tenho uma opinião, mas antes nós temos mais uma notícia. Daqui a pouco a gente volta aí, porque eu tenho uma opinião que vai pegar fogo aqui. Nossa, como assim? Não, o pessoal gosta de informação. Eu quero ver, o brasileiro gosta de coisa aqui. Vou dar a minha opinião, vai pegar fogo aqui daqui a pouco. Gente, dá uma olhada aqui. Não sei se vocês sabem, mas eu sou fã número 1 do Elvis Presley, né? Mas o meu grande ídolo na música, segundo, é o Bruce Springsteen. Maravilha. E no finalzinho de janeiro nós tivemos a notícia que a mãe do Bruce Springsteen, ela faleceu aos 98 anos de idade e ganhou uma homenagem do cantor. É interessante, a mãezinha dele está aqui na tela, porque nos shows do Bruce, ele fazia questão de levar a mãe junto com a irmã. E apareceu numa música, principalmente aquela música Glory Day, né? Glory Days. Glory Boa Days. música. E ele, quando eu começava a cantar, ele ia buscar a mãe dele, já idosa, e ficava os dois dançando. Né? Os dois ficavam dançando assim, e no meio daquela galera, o povo ficava doido, né? E então ele sempre mostrou assim um lado muito carinhoso do Bruce, viu, Patinha? É isso. Tá, um lado assim carinhoso com a mãe. E ela já estava já há algum tempo com Alzheimer, né? E ele, mesmo assim, ainda continuou levando a mãe e ela conseguiu um certo tratamento, que ela ia nos shows com ele. E ela sabia que aquela hora lá, naquela música, ela ia dançar. Ela já sabia. Com o filho. Então foi uma notícia triste para a família, né? E ela é muito carismática, a mãezinha dele. 98 anos. E o Bruce está com 74. Grande Bruce! Uma das vozes mais lindas e marcantes de todos os tempos. E não só isso, né? Porque mostrava o amor que ele tinha pela mãe. O amor pela mãe. Né, o zelo com a mãe, de estar ali, dela estar no show, chamar para dançar, que coisa linda, sabendo né? que a mãe estava doente, Mesmo o carinho assim, e o respeito, né? Isso. E tem um VTzinho mostrando, vamos ver aqui, ó, gente, que legal, ó. Vamos ver aí como é que ele tratava num show a mãe dele. Vamos ver, põe o VTzinho. She was a fixture Olha lá. at so many of his concerts. Olha lá. Adele Springsteen, Bruce Springsteen's mother. Parece que a Dona The Lula. fans Parece knew a when she Dona was Lu. there. Bruce would bring Olha her lá. up on stage to dance to Dancing in the Dark. Dancing in the Dark. Glory Days. The crowd roaring, to even turning around and giving a little shake. A hug and a kiss. Aqui já é Late recente. today, ó. Bruce Springsteen revealing his mother's passing, sharing Já this com video of Alzheimer. the two of them dancing, along with quotes from the song The Wish, which he wrote about his mother. I remember in the morning, Ma, hearing your alarm clock ring. Show de bola, né, gente? Ó, I'd lie in bed and listen to you getting ready for é work. nesse sentido que a gente fala, né? Eu acho que isso aí, a gente também sente falta de grandes Bruce Springsteen would artistas, often né? say it was his Com mother's coração. love of music and dancing Coração that bonito que nem esse influenced cara him aí, ó. early in his life, Mostrando o renting amor his que ele tem first pela guitar família, pela mãe, né? just 7. Pela mãe. É uma coisa que a gente vê, às vezes, um desrespeito pela mãe, assim, entre os filhos. Principalmente quando já está doente, com Principalmente quando tá doente, Alzheimer, é. né? A gente... Tá? Então, que a família do Bruce, né? E a família, a irmã dele, que seja sustentado pela graça de Deus, né? Amém.
Nós vamos agora conversar. Vamos conversar agora com o nosso querido Gilmar, que é jornalista. Ele está aí já? Vamos ver aqui, ele é jornalista, o Gilmar, que tem um trabalho muito sério, né? Que ele combate aí as fake news. Vamos ver se ele está aí. É um assunto legal, que hoje é o dia do repórter. Deixa eu ver, Gilmar, você está aí, meu querido? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos aí do programa. É muito bom a gente poder falar desse assunto. As fake news, eu estou com um trabalho para tentar diminuir a quantidade de fake news da internet desde 2002. Então, em 2002, há 22 anos atrás, eu criei o primeiro site de checagem de fatos do Brasil. E o E-Farsas, né, onde eu verifico se essas histórias que estão circulando na internet, se são verdadeiras ou se são falsas. E aí eu coloco lá no site o que eu descobri e coloco também os links e as formas, as maneiras que eu cheguei até aquele resultado, né? Cara, que legal. Isso aí, você então foi um dos primeiros, né, fazer esse combate aí, porque isso aí realmente é uma coisa que, cara, é dentro da nova geração nossa, a gente está vivendo isso o tempo todo, né? A gente estava falando até aqui mesmo na mesa, que a gente tem medo hoje, como problema na internet, você pega uma notícia que aquilo repercute de uma maneira muito rápida, porém, até onde existe essa veracidade, né? Então, jornalistas como você, é muito importante fazer esse trabalho, né, cara? Isso aí é realmente... E o interessante também, o importante, é não a gente só mostrar lá que aquilo é verdade, que aquilo é mentira, mas também mostrar o passo a passo de como que as pessoas podem chegar naquele mesmo resultado, né? Então, não é uma questão de opinião. E também não é uma questão de lado, não é uma questão de ideologia. É apenas assim, quando eu comecei o site, eu comecei com a ideia de tentar mostrar como é fácil você saber se algo é verdadeiro ou falso apenas usando a internet como ferramenta. E a partir daí as pessoas começaram a me mandar fotos, vídeos, textos, e eu comecei a pesquisar e mostrando como que a gente faz para descobrir se aquilo é verdade ou não. Entendi, que legal. Ô Gilmar, mas na sua opinião, qual é o maior desafio para você, como jornalista, para combater a fake news, cara? Para você. Olha, atualmente as notícias falsas elas estão circulando com muito mais rapidez, né? Uhum. Quando eu comecei lá, uns 20 anos atrás, eu demorava uma semana para publicar alguma coisa, até porque eu também tinha uma maior dificuldade para encontrar as respostas, né? E as histórias demoravam um pouco mais para circular. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o sujeito tem 1 milhão de seguidores, por exemplo, ele já espalha aquela notícia e é exponencial, né? Então, se ele tem 1 milhão de seguidores, cada um dos seus seguidores tem mais um tanto, em poucas horas, várias pessoas estão alcançando aquela desinformação, né? Pois é. Então, um dos maiores perigos é essa velocidade com que a notícia é disseminada, a desinformação, e dentro delas, as notícias relacionadas à saúde, né? Então, um certo problema, porque as pessoas recebem aquela corrente, né, no seu grupo lá de mensagem instantânea e acaba deixando de fazer o tratamento convencional para ficar se tratando com essas, parece até simpatia, né? A pessoa fala, toma suco de limão que você vai se curar dessa doença muito grave. E aí a pessoa acaba ficando pior, né? Porque ela não está fazendo o tratamento convencional. Então isso é um perigo. E diante desses desafios que vão aparecendo, quais são as áreas que você já pesquisa, ao pesquisar, que elas são mais utilizadas como fake news? Na política, na medicina, aonde que é? Nesses anos todos aí de pesquisa que eu venho praticando e desenvolvendo, eu percebo que geralmente é usado o tema da vez. Então, na época da Copa do Mundo, por exemplo, se espalharam muitas fake news relacionadas ao esporte, né? Até tem um caso engraçado que, quando o Brasil começou a Copa do Mundo, começaram a espalhar que o Brasil tinha comprado a Copa. Mas depois, como o Brasil começou a ir jogando muito mal, aí começaram a espalhar que o Brasil tinha vendido a Copa, né? E a mesma coisa agora, né, na época da Covid, por exemplo, o que se espalharam de notícias falsas a respeito da Covid, tinha uma que dizia que que a doença ficava presa na garganta por algumas semanas. Olha só,
E aí, se você tomasse água com alho, alguma coisa assim, você matava o vírus ainda na garganta. Olha que perigo, né? A pessoa acabava contaminando outras pessoas, porque ela não sarou, na verdade, né? Então, geralmente é o assunto que está em voga no momento. Ô Gilmar, nós temos aqui o nosso querido jornalista Hugo aqui, que ele quer fazer uma pergunta para você. Ô, Gilmar, eu quero fazer a seguinte pergunta. Quem é que ganha com as fake news? Quem é que ganha? Olha, esse assunto é bastante complicado, porque tem alguns grupos, alguns perfis, por exemplo, no YouTube, que quanto mais audiência tem, né, mais a pessoa ganha do Google ou de alguma rede social. Então, geralmente, as pessoas têm ganhos imediatos, que é com a veiculação daquela fake news, então ela tem muita audiência no canal dela, ou simplesmente ela quer atrapalhar alguma coisa que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente está numa época de vacinação, né? Então, alguém começa a espalhar que a vacina faz mal. E aí, com isso, ela está atrapalhando todo aquele processo de vacinação, enquanto isso, ela está trazendo mais público para ela, né? Então, acho que um dos principais ganhadores aí das fake news é financeiro, com certeza. Financeiro. Gilmar, você é maravilhoso, você realmente é uma pessoa que contribui muito, né, como jornalista, para a gente lutar contra essas fake news aí, que realmente, infelizmente, está distorcendo muito a verdade. E o povo é o que acaba sendo vítima de tudo isso, não sabe mais para onde vai, se faz, se não faz, e acaba criando algumas concepções extremamente erradas. Olha, parabéns aí pelo Dia do Repórter também, você é um grande jornalista, que Deus abençoe e continue aí trabalhando muito, tá, para combater aí essa criminalidade aí, tá bom? Grande abraço, meu querido. Tamo junto. Obrigado pelo convite. E eu quero avisar também que a partir do mês que vem vai sair um livro do E-Farsas aí, vai muito legal, com várias histórias que eu pesquisei ao longo desses 20 anos. Eu vou explicar o que é verdade, o que é mentira. Então, mês que vem já vai ter a noite de autógrafo aí para lançamento do livro, tá bom? Rapidinho. É verdade ou é fake que o Palmeiras foi campeão mundial em 51? Olha, essa daí é difícil, viu? É difícil, viu? Difícil, ele ganhou né? a Copa pra lá, mim tá mas... fácil. Bendita hora, né? Bendita hora. O melhor programa que tem aqui na Rede Vida Televisão. Os melhores apresentadores, é claro, os melhores jornalistas. Desculpa. Olha, vamos lá, ó. Vamos ver como é que tá a nossa enquete aqui? Vamos ver como é, parcialmente. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aquela... Vamos lembrar aqui, ó. Olha lá. Qual tela? Cadê a tela? Tá ali. Olha lá, a enquete tá lá, ó. Você assiste o noticiário pela televisão? 75,9% diz que sim, viu? Tá? E 24,1% diz não. Tá? Então tá aí, ó. Muita gente, acho que a grande maioria aí assiste, né? Os noticiários pela televisão. Aqui no YouTube, o Danilo Risato também diz que assiste o noticiário pela televisão. E a Marilta, por outro lado, nossa Marilta, disse que não, que procura se manter informada de outra maneira, que ela não gosta de sensacionalismo, só falam coisas trágicas. É aquele assunto que nós estávamos falando aí, né? A Rede Vida tem boa notícia. O noticiário da Rede Vida é só boa notícia. Sempre coisas positivas. Agora, assim, a questão também, eu só tenho uma coisa que eu sou... Essa é a minha opinião. Claro que aí é a opinião de vocês, eu respeito, eu gostaria de ser respeitado também, tá bom? Claro, sim, senhor. Sim, eu acho o seguinte, ó, tudo bem, você vai lá, traz uma ótima notícia, tá bom? Como repórter. Só que eu acho que está faltando, que eu acho que é por isso também, que às vezes falta aquela coisa das pessoas falar, pô, essa TV, não estou falando daqui não, estou dando só um exemplo. Pô, essa TV é boa, ela traz informações sérias, sabe? Traz uma notícia. Mas o que acontece? A maneira, aí volta naquela coisa, o modo de como você coloca, aquela coisa quadradinha. Eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que repensar. Eu acho que você pode transmitir uma notícia de uma maneira legítima, que ela não seja uma maneira imoral, que você não vai agredir o outro que está lá de lá, mas de uma maneira mais descontraída, sabe? De uma maneira mais você. Eu acho que muitas vezes uma notícia, que ela é séria ou não séria, ou seja como que ela for, ela é muito quadradinha, sempre do mesmo jeito. Então, quando às vezes eu vejo um repórter falar de uma maneira mais despojada, a mesma notícia chama mais atenção.
Então eu acho assim, aproveitando o dia do repórter, né? Por exemplo, eu mesmo, eu não gosto de fazer a coisa quadradinha. Eu que sou um apresentador. Eu acho que porque você vê um monte de apresentador fazendo daquele jeito. O que muda ou é uma moça, ou é um rapaz, ou é o tom da voz. Agora, é aquela coisa. Agora, você pode apresentar um programa onde você tem que ser você, muitas vezes, claro, cumprindo alguns protocolos, obviamente, mas você ser dinâmico, você criar alguma coisa para você dar aquela notícia. Isso, para mim, é o que eu falo. Então, tem horas que eu não gosto de assistir alguns programas de televisão que são bons, mas o repórter, ele só fala do mesmo jeito. Parece que eu já vi esse repórter em outro lugar. Já vi lá na outra, vi na outra, tô vendo aqui. Isso é minha opinião, sim, tá bom? Sim. Mas a gente sabe, por exemplo, que existe um formato televisivo que seguiu há muito tempo sendo o modelo ideal de fazer reportagem. No caso do Cid Moreira, que você citou, o Padrezinho, Cid Moreira. por exemplo, né? O Cid Moreira era aquele jeito. Todo mundo sabe de quem eu estou falando. Na Rede Globo sempre foi o modelo de referência para todo jornalista brasileiro de ser aquele jornalismo. Foi implantado pelo Boni, um modelo buscado nos Estados Unidos e que tornou-se referência para o jornalismo brasileiro. É óbvio que ao longo dos anos, os outros canais tentaram buscar outras referências. O SBT, sempre popular, buscava deixar o repórter mais à vontade. O Gil Gomes, a Cristina Rocha... Aí começou alguns dar a própria opinião, Exatamente. Dava notícia. Tem um público que quer só notícia, não quer a opinião de ninguém. Exato. Mas tem outros que já quer a notícia e quer a opinião Isso. Aí depois a Record, quando começou a ganhar protagonismo nacional, também com uma veia mais popular também. E aí, a Globo percebeu, vamos renovar os nossos repórteres para que eles sejam um pouco mais descontraídos. Então, hoje você vê uma tatuagem de um jornalista que no passado não poderia, um cabelo diferente, tudo isso, que são pequenos detalhes, começam a ganhar corpo no campo visual, no campo, né, do visual. Agora, no fazer a notícia, eles ainda seguem um padrão, que é um padrão histórico deles, da própria emissora. E as outras emissoras, cada uma vai tendo a sua liberdade de fazer o seu conceito. Aqui nós temos uma ideia de fazer sempre a boa notícia, como eu já citei, né? Então, eu, Diana, Andressa, nós passamos lá pelo time da Central de Jornalismo em São José do Rio Preto, que nos ensina como levar essa boa notícia. Óbvio que todos nós aqui nos identificamos com a emissora e por isso nós viemos para cá. Então, isso fez com que, quando a gente chega lá, eles ensinam como a gente levar essa boa notícia para você que está em casa, de modo que você consiga receber ela com todos os detalhes necessários e importantes. Então, esse é o jeito Rede Vida de informação de fazer notícia, que é a nossa boa notícia. E a Rose Soares aqui pelo YouTube está falando que assiste todos os jornais da Rede Vida. Então, essa boa notícia Rose. em casa. Quem é Rose? Rose Soares. Porque aqui realmente é bom demais mesmo. Aqui é qualidade pura. Agora, quer ver, uma outra notícia. Vamos ver como que a gente vai transmitir essa notícia para você, que ela está repercutindo no mundo todo aí, ó. Ex-premier da Holanda e esposa também, morrem por eutanásia dupla, tá? E de mãos dadas, tá certo? Olha aí, gente, o governo lá, o país entre 1977 e 82 tinha sequelas de um derrame cerebral, né? Os dois, né? A esposa optou por morrer ao lado do marido. Holanda permite eutanásia dupla para casais. Houve 116 casos desde 2022. Gente, isso aí está começando a virar uma moda que a gente respeita, mas agora eu vou falar como um homem, um discípulo de Cristo, um crente em Cristo Jesus, pela tradição da nossa igreja, né? Deus é que nos deu a vida, Deus que nos chamou, e somente Ele é que tem autoridade, mesmo que eu esteja muito doente, tá certo? E aí tem toda uma questão espiritual por trás. Por que aceitar a dor? Porque nós seguimos Jesus, que experimentou a dor e morreu. Então é o seguinte, a gente respeita os modos de cada cultura, a liberdade humana, porque Deus deu o livre-arbítrio ao ser humano. Tem pessoas que falam, mas eu não quero seguir Deus, eu não quero seguir religião.
eu sigo meus propósitos. Então isso tem que ser respeitado. Mas aqui a gente tem que chamar a atenção, pegando até o que vocês acabaram de colocar, sobre notícia, numa emissora séria como essa aqui, que é a Rede Vida e Televisão, que é uma TV católica e que preza, em primeiro lugar, pela família, pelos bons costumes, pela ética e pela uma espiritualidade cristã. Então, assim, a eutanásia, ela não é aceita esse tipo de comportamento, né? De que a pessoa, ela mesma vai decidir de tirar a vida dela, ou pedir para tirar, com ajuda médica, com a ciência. O cristão católico não vive assim. Isso não é o pensamento da igreja. Nunca foi, tá? E nunca será, porque aí isso contradiz o propósito cristão. Então tá aqui, ó. Esse aí é um assunto que tá bombando aí, hein, Patinho? Olha só. É isso. E aí a gente fica triste de ver isso, porque é um tempo também que você fala muito isso, né, nas suas homilias, né, padre? Que eu decido como é que vai ser até a vida é minha, eu faço. Eu sei o que é melhor para mim. É triste ler, né? Porque foi uma escolha da esposa ainda junto com o marido. Os dois decidem a própria vida, né? Por mais que os dois se amem, sim, por mais que os dois tenham uma história linda, conjunta, mas aí você percebe, infelizmente, que não tem espiritualidade nenhuma. É verdade. Não tem uma crença, não tem um objetivo final de uma divindade, a não ser os dois. A vida é nossa, a minha vida é você e eu sou a sua vida. Olha que coisa, né? Não é assim um pouco, para nós cristãos assim? Padre, mas, por exemplo, o desespero do sofrimento, não que eu seja a favor, mas o desespero do sofrimento desse casal, da dor, será que não levou eles a tomar essa atitude? Não, ainda que eu não seja favorável à eutanásia, eu imagino que, pensando como eles, às vezes o sofrimento ali da demência, enfim, qualquer coisa, a senilidade, será que isso não gerou eles a fazerem isso? Não, certamente foi isso que acho que levou, porque assim, volto a dizer, uma pessoa que tem uma vida de seguimento, numa espiritualidade, num Deus, não precisa nem ser cristão, um judeu que seja, tá certo? Um árabe, estou dando exemplo. Ele tem uma espiritualidade. Então ele segue o quê? Uma doutrina sobre a vida, que Deus deu a vida. Deus é o Senhor da minha vida. O judeu pensa assim, o árabe pensa assim, o católico pensa assim. Quem não pensa assim é alguém que não tem segmento. Então a gente compreende. A questão aqui é, a gente respeita, porque alguém no sofrimento, ela, como não tem aonde se apoiar o futuro da vida dela, ela não crê que um sofrimento pode te levar a uma santificação. Eles não creem nisso. Exato. Então você vai colocar isso em pauta para eles, você vai perder tempo. Sim. Porque eles falaram, eu vivo aqui, o agora. Para mim não existe o amanhã que você, crente, crê. Então, por isso que tem que ser respeitado isso daqui, mas nós temos obrigação como cristãos de alertar a nossa família católica que isso não é, porque isso começa a acontecer de uma maneira tão, parece que normal no mundo. Outro dia estávamos falando do Alain Delon, que é um grande ator francês, que estava pensando em fazer isso, tá certo? Não sei o que aconteceu, acho que ele não morreu não. Então assim, parece que começa a virar uma moda e que o católico começa a falar, gente, eu acho que é isso mesmo, eu gosto tanto do meu filho, gosto tanto do meu marido, eu também quero morrer. Peraí, mas essa não é a nossa doutrina. Até porque tem gente que tem muito a fazer nessa fase final da vida. Porque você não sabe o que você tem que cumprir. Cada um de nós temos uma missão, né? O senhor pode dizer isso muito melhor do que eu, e nós temos que cumprir isso. Às vezes, a sua maior contribuição em vida vai ser na fase final dela. Sim. E aí você vai cessá-la? Sim. E é no sofrimento que a graça de Deus acontece também. Mas isso para nós, né? Para nós, sim, sim. Para nós. Por exemplo, Jesus falou, quando morre, aqui, ó, isso aqui para nós não tem muito sentido. Ah, de quem vai ser aquela mulher? Ela vai ser mulher de quem? Com quem ela casou? Lembra daqueles 7 casamentos que aquela mulher teve? Sim. Jesus disse, de nenhum. Porque no céu, porque Deus está falando que existe um céu. Porque no céu, para nós seremos todos como irmãos. Vamos nos reconhecer, mas ninguém será mais marido e mulher de ninguém. Tá? Então essa é a nossa doutrina, então a gente respeita isso aí. A nossa turma maravilhosa aqui,
repórter, jornalista, jovens. Eu não, Os únicos veinhos aqui é Padre Marcos só e a nós Patinha. Deus, padrezinho. Temos Só mais nós uma dois. notícia. Vamos ver aí, ó, gente, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Nasci para ser esposa troféu, hein? As mulheres que defendem serem sustentadas como forma de valorização. Pô, nasci... Aí não, né? Pô, nasci para ser esposa troféu? Fala, você é uma repórter, uma mulher. O que você me fala disso aí? Melhor sobre isso, mas é assim, cada um, né, padre? Assim, tem gente que corre pelo seu, tem gente que prefere... Ela quer ser valorizada, ela quer ficar lá dentro de casa. Pode ser, pode ser um jeito de ser valorizada. Às vezes outras pessoas pensam, né, de outras maneiras, assim, para ser valorizadas por si, não ali ficando, né? Tem que respeitar, Cada um tem que respeitar, exato. Às vezes exato. ela quer ser assim, ela tá feliz assim, ela prefere ser assim. Exatamente. Ó, vai, Andressa. Fala, Andressa, vai. Então, quando a mulher ela tem essa escolha de ser sustentada, ainda vai, né? Porque é uma escolha dela, mas no Brasil muitas mulheres elas têm que abdicar do trabalho para cuidar de casa ou para cuidar do pai ou da mãe que está idoso, do marido que sofreu um acidente. Perfeito. Então a mulher ela acaba abdicando da vida da carreira. Por exemplo, quando ela tem um neném, quem que para de trabalhar? Geralmente é a mulher. E o homem continua trabalhando. Aí a gente tem um risco muito grande, porque o Brasil é o país que mais tem casos de feminicídio. E o feminicídio, muitas vezes o homem se aproveita da falta de independência financeira da mulher e ela fica na mão dele. Isso é um problema que a gente tem que olhar também, porque quando você está naquele romantismo, até se sustenta essa coisa da valorização, mas depois... Mas só que tem uma coisa aí, tem uma coisinha aí, peraí. Os tempos mudaram. O que eu quero dizer com isso? A cabeça hoje da mulher, vocês mulheres principalmente, dessa geração pós a geração da minha mãe, da nossa mais ou menos, né? Então assim, hoje a mulher ela é muito mais resolvida e independente em algumas outras questões. Não significa que uma mulher que ela prefere ser valorizada e ser sustentada pelo marido, que ela não seja a líder da casa. Sim. Claro, não significa. Não significa. Porque eu conheço mulheres, Patinha, que elas são sustentadas pelo marido e ela que põe as rédeas de tudo que tem que ser. Sim, mas é o que a Andressa falou. Nem todos os lares são assim. Quando a esposa realmente ela tem uma voz, vamos colocar assim, uma voz dentro de casa, ela é uma das pilastras da casa. Isso, aí sim, aí eu acho que realmente vale, porque ela é valorizada. E é que tá, né? Ela é valorizada pelo marido, ela sabe da importância. O marido sabe, falou, você fica então aí bem, fica, eu vou atrás, eu trago. Isso, e acontece. Eu consigo trazer, Conheço casais assim também. E ela fala, realmente você tem mesmo, vai. Não, ok, você consegue nos sustentar bem, nossos filhos, então eu vou ficar aqui, né? Mas ela tem que ter esta opção, como a Andressa falou, porque o problema ainda existe no nosso país de que a mulher às vezes fica ali apanhando, sofrendo violência, porque realmente ela está presa, porque não tem condições de sair de casa, E né? muita gente também subestima o trabalho doméstico, porque quando a mulher fica em casa, ela trabalha muito mais, porque o trabalho doméstico ele não tem folga. Então é de domingo a domingo. Cuidar do filho é 48 horas, 24 horas. Então é seguido. Às vezes quando um bebê fica 2, 3 dias sem dormir. E aí? Quando o marido sai para trabalhar, ele entende, a minha esposa que vai cuidar porque eu estou trabalhando. Então eu acho que tem que ter também essa empatia entre os casais, entre a família. É algo muito do casal mesmo, né? Os dois têm que saber o que é melhor, porque eu acho que não existe uma regra, eu acho que existe uma conversa do casal. E eles vão entender o que é melhor na concepção familiar que os dois estão construindo. Exato. Vou acrescentar aqui que essa notícia da BBC News, eu li, ela fala de 3 personagens jovens, moças jovens, que atuam, elas trabalham também, tá? Não é porque elas ficam em casa o dia inteiro só recebendo os benefícios dos maridos, não. Elas trabalham, o que o marido faz é sustentar, pagar tudo ali e tal. Exemplos que a gente conhece no nosso dia a dia. Mas eu quero chamar para um alerta de uma entrevistada que eu tive no Frente a Frente, a Adriana Durso, que também veio aqui no programa esses dias, e ela falou no Frente a Frente sobre a violência patrimonial. É isso, Rodolfo? Esse foi o tema.
E esse tema é importante, por quê? Porque as mulheres não sabem, mas elas são vítimas de violência patrimonial. O que consiste? Eu não sou especialista, mas eu convido você a assistir essa entrevista e pesquisar sobre o assunto. Que as mulheres acabam sendo dependentes financeiramente e elas acabam não desfazendo um relacionamento porque são vítimas de violência patrimonial. Vou sair daqui... Antigamente era muito comum isso. Exatamente. As mulheres não se separavam porque elas viviam essa realidade. Muitas, né? Existem diversos formatos de violência patrimonial. Então, um convite para você assistir o Frente a Frente com a Adriana Durso ou pesquisar sobre o assunto em sites confiáveis e entender um pouco mais sobre isso. Eu acho que o título da matéria talvez fique um pouco confuso. Quando você lê, você entende um pouco mais, você vê que o exemplo são situações que a gente conhece do nosso dia a dia, mas talvez essas mulheres não tenham tido um exemplo de um bom lar, talvez. Estou citando só como, não sei se é isso, tá? Mas todo mundo conhece esses exemplos, né? Mas, Hugo, teve uma aceitação no passado por muitas mulheres que foram sustentadas pelos maridos, sofreram também porque ficaram horas trabalhando, cuidando dos filhos dia e noite, como você falou. Só que elas usaram isso como um princípio cristão, que aquilo cai contrário àquilo que a gente viu lá na Holanda. Mulheres que têm princípio cristão, elas aceitaram, falaram, não, esse sofrimento meu como mulher, eu quero educar os meus filhos, eu aceito viver assim, até o meu marido muitas vezes ter esse comportamento, e eu pego isso como uma santificação. E veja, é uma questão de respeitar muitas mulheres que já deram respostas assim também. Então, a gente tem que respeitar, porque é uma questão de uma conduta espiritual que ela fala, não, eu abro mão, tá, de bater de frente com meu marido, eu poderia sim trabalhar fora, tá? Mas eu não vou fazer isso por quê? Porque eu tenho um princípio de um Deus que eu quero honrar, e é uma cruz que eu carrego, meu marido tem esse maneirismo errado, eu tenho muito trabalho com meus filhos, eu poderia estar bem, mas eu abro mão para passar por isso aqui, porque eu acredito que eu estou formando um estilo família. Vamos ver aqui, tem mais uma aqui, ó, vamos ver. Meu Deus do céu. Desafio à vista. País envelhece e enfrenta dilema para ampliar rede de abrigos públicos para idosos. Gente, o país envelhece, hein? O que está acontecendo? O que vocês acham disso aí, hein, Patinha? O nosso país está envelhecendo. Tá, estamos. Os idosos hoje vivem 90. Quem não conhece alguém que tem 90 anos ou quase 100? Os amigos do Hugo, de acordo com ele, tem um baita. Pois é, então, mas a gente. O pessoal conta aqui, mas assim, não é? A gente vê isso com muito mais frequência. A gente também já sabe que pode viver melhor, já se cuida nos nossos quase 40, que a gente já está se cuidando para poder estender um pouquinho mais. Então, é um momento de, realmente, que bom que já estão pensando, porque está mudando, o país está mudando, né? Eu tenho alguns amigos que a gente tem um propósito de, quando todo mundo se aposentar, a gente vai fazer todos vamos morar na mesma vila, para um tomar conta do outro. É uma comunidade de vida. Poxa. Você sabe que eu conheço vários exemplos de casas de repousos que têm se especializado nisso e elas têm se sofisticado. Só que, como a matéria diz, o desafio é os abrigos públicos. E aí, padre, eu convido você a refletir, e as meninas também, você de casa, quantos idosos em situação de rua o senhor já viu? Muitos. É só a gente ver a quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade espalhadas, não só aqui em São Paulo, mas em capitais e cidades do nosso país. E a gente sabe, eu vim de Nova Independência, um abraço pessoal de Nova Independência, que as pessoas mais humildes lá e que já enfrentavam maior dificuldade eram aquelas que tinham a situação de velhice. A velhice, ela gera esquecimento, a família esquece dos mais velhos. A família sempre marginaliza as pessoas de mais idade, principalmente se elas não têm condições financeiras. Então, o cuidado com os mais velhos acontece se você tem uma boa condição financeira. Se você não tem, pode ter certeza que você vai sofrer muito mais. E aí se torna o quê? Mais um problema de discussão pública, mais uma responsabilidade para os órgãos públicos, prefeitos, governadores e presidentes.
é um debate, e não só o executivo, o legislativo também, vereadores, deputados, senadores, todos esses têm que começar a pensar, porque como vocês disseram, a população envelhece cada vez mais, expectativa de vida nossa aqui é mais de 100 anos, tá bom? Então, o ano que o senhor oferece ali, então, passar dos 200. Eu acho que ainda tem um agravante. No Brasil tem um grande preconceito com os asilos. As pessoas, elas acham que quando elas saem de casa, elas perderam a vida. Então, você tem um apego muito grande com a sua casa e às vezes sobrecarrega as pessoas da família também, porque determinadas doenças, elas são difíceis de ser cuidadas, né? Então, acho que a gente tem que também falar sobre quando a família coloca no asilo, ela não quer o seu mal, muitas vezes. Algumas vezes sim, mas muitas vezes não. Então, a gente tem que desmistificar isso e a gente tem que aprender que... Será que é isso porque eram na Europa, aquele casal que resolveram morrer? Talvez eles não estavam pensando isso também? Pode ser. Porque se você morre, eu vou ficar sozinho. Nossos filhos já se casaram. Não querem nem E eles saber. vão querer me colocar no asilo. Eu não quero ficar no asilo, eu prefiro morrer. Não estou justificando, não estou dizendo que isso é uma justificativa cristã. Mas dá para entender, né? Porque muitas pessoas, às vezes, preferem morrer do que ficar dentro de um lugar que a gente não é um costume do brasileiro. Acho que mais os europeus estão acostumados com isso, né? Mas olha o cuidado que o Bruce, nós mostramos aqui, o Bruce com a mãe, né? Que tinha o contato com ela, que ela mesmo com Alzheimer, ele estava nos shows dele, ela sabia que aquele que estava cantando era o filho dela. Mas aí é uma questão né? de que Sim, cultura, educação. Família, educação. Sim. E o nosso país ainda está muito aquém disso, né? Com toda certeza. E não largar o idoso, né? Se você tiver que colocar um idoso em um asilo, visitar ele toda semana, né? Porque a experiência de quando um pai morre, uma mãe morre, depois quem teve uma família e sabe a dor que é não ter mais a mãe, seja ela velhinha ou o pai velhinho, é uma coisa que você vai levar pro resto da vida. Gente, você sabe quem tá fazendo aniversário aqui? Sabe? Tem um produtor fazendo aniversário, Tem? não é isso? O cara é bom, hein? O cara é bom, fazendo aniversário. Mostra o Kevin, ele tá fazendo aniversário, gente. Olha aí, ó. Kevin. Parabéns, meu querido. Parabéns. Vou dar um abraço em você. Vou dar um abraço em você. Ó, o Kevin é um dos caras mais simpáticos que tá aqui. Baita de um morenão. Ó o bigodinho. Dá um close no bigodinho do Kevin. Ó o padre. Hã? Kevin, parabéns. Muita saúde pra você, tá? Muito obrigado. Deus te abençoe. Deixa eu abençoar também. Neto, fica de olho nesse cara aqui, hein? É o Hendrick da Rede Vida. Grande, Kevin. Obrigado. Tamo junto. Grande, Kevin. Barba. Você queria ter um cabelo igual do Kevin, né? Queria ou não queria? Gente boa, meu. Acabou? Nossa, acabou. Gente, acabou mesmo? Acabou. Obrigado, querido. Deus abençoe. Espero que você volte aqui. Fique comigo sempre. Voltarei. Dianinha, a nossa mais novinha repórter. Essa menina é boa demais, hein? Tá? Só porque ela é palmeirense, né, pai? Só porque ela é palmeirense. Porque ela é palmeirense. Não, mesmo que ela fosse corintiana, essa menina me surpreende. Obrigada. Obrigado, Andressinha. Obrigada, padre. Maravilhosa. Gosto demais de você também, viu? Também, padre. Lindinho, padre. E a nossa querida Patinha. Aqui, Tamo junto, padrezinho. Só deixar o recado, então, a Elaine Santos esteve aqui com o padre Juarez ontem, avisou, então eu vou reforçar. Amanhã tem meu programa Ideias em Movimento, 1h pela Rádio 9 de Julho, Facebook e YouTube. Espero você também. Padre Marcos, a gente se encontra na segunda, né? No programa Orando em Família na Rádio 9 de Julho. E domingo tem missa transmitida do Padre Marcos. Fala aí, padrezinho. Patinha, isso aí, gente. Transmitida missa domingo lá na Nossa Senhora da Lapa. Tá bem? YouTube, Espero você. YouTube, Padre Marcos Roberto Pires. YouTube, Padre Marcos Roberto Pires. Ela que me lembra tudo. Eu lembro, tem que lembrar. Alguém tem que lembrar. Hã? Segunda tem frente a frente aqui na Rede Vida, 10h30 da noite. Vai ser com Você é quem? meu convidado. Fabrício Cobra, o secretário da Casa Civil do município de São Paulo. Espero vocês lá na segunda-feira, 10h30 da noite. Rapaz, negócio de frente a frente dá até arrepio, rapaz. Hã? Vamos ver aqui como é que ficou o final da enquete aí, dá uma olhada. Aqui. Cadê? Ali, ó, olha lá. 82,5% disseram sim. Nós assistimos notícias pela televisão. E 17,7% disse não. Pois é, essa é a opinião do nosso povo. Tá aí, obrigado por você ter participado conosco. E ó, até sexta-feira, se Deus quiser, aqui no mais um Bendita Hora, tá? Ó o Bruce aí, ó.
Deus abençoe você. Amém. Tamo junto.